Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quanto nos acompanham pela RTP. E eu lembro de uma forma especial os nossos doentes, os nossos idosos, os imigrantes, os reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos aqueles que neste momento estão a trabalhar. É muito bom, caros irmãos, esta oportunidade que temos todos os domingos de estarmos aqui nesta igreja e na casa daqueles que nos acompanham pela RTP para partilharmos aquilo que nos une como família e como cristãos, a nossa fé. E a fé em Deus que é Pai, em Deus que é Filho e Deus Espírito Santo. É esta festa que celebramos hoje, a solenidade da Santíssima Trindade. Coloquemos nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo as intenções que vão no nosso coração, para celebrarmos dignamente esta Santa Eucaristia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Provérbios. Eis o que diz a sabedoria de Deus. O Senhor me criou como primícias da sua atividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes das origens da terra.
Antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido. Ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente. Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites, para que as águas não ultrapassassem o seu termo. Quando lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado como arquiteto, cheia de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra, e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes, que é o homem para que vos lembreis dele, o filho do homem para dele vos ocupardes. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Fizestes dele quase um ser divino, de honra e glória o coroastes, destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Ovelhas e bois, todos os rebanhos, e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que se move nos oceanos. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso na fé a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus.
Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a constância, a virtude sólida, a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Palavra da salvação. Certo dia, uma criança perguntou ao Santo Padre, o Papa Francisco, numa celebração da Santíssima Trindade, a criança perguntou o que fazia Deus antes de criar o mundo. Uma pergunta pertinente para uma criança. As crianças saem-se com tantas questões. E o Papa Francisco, depois de terem lido estas leituras que acabamos de escutar, o Papa Francisco respondeu do seguinte modo: Deus amava. Pronto. Antes de tudo, Deus amava. Caros irmãos, Deus não é outra coisa desde sempre e para sempre, senão um oceano infinito de amor. E é por isso que hoje a liturgia convida-nos a celebrar a festa da Santíssima Trindade. Nós já celebramos ao longo do ano litúrgico a Encarnação, o Natal, grande festa, depois um grande acontecimento que foi a paixão, morte e ressurreição de Jesus, depois celebramos a Ascensão e no domingo passado celebramos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E hoje nós celebramos este Deus que é Pai, Deus que é Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas e um só Deus verdadeiro, porque o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. Caros irmãos, por ser o mistério central
da vida da Igreja, a Santíssima Trindade é continuamente invocada em toda a liturgia. Olhai, nós começamos logo a missa por invocar quem? A Santíssima Trindade, ao fazer o sinal da cruz, aliás, nos cânticos também. Mas no sinal da cruz é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao longo de toda a missa, mesmo depois das orações que vocês vão escutar, vocês ouvem-o dizer, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Está presente a Santíssima Trindade em todas as orações. A Santíssima Trindade está no final, quando nós também fazemos o sinal da cruz. A Santíssima Trindade está até nos momentos importantes da nossa vida. Olhai o batismo. Quando o Senhor Padre batiza, ele deita a água e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante que a palavra que nós usamos é em nome do Pai. Mas se formos ao grego, a palavra talvez que se aproxima mais é em comunhão com o Pai, em comunhão com o Filho e em comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, a partir do batismo tu fazes parte desta comunhão, desta família. E nós também, quando nos benzemos, é em comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É belíssima esta atitude. Também o Senhor Padre, quando ele confessa, quando aqueles vêm à confissão, pronto, já há muitos que não vão à confissão, mas se quiserem vão ouvir o Senhor Padre dizer, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trago-te a comunhão deste Pai, deste Filho e deste Espírito Santo. Vós rezais em casa, o glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é a invocação ao Espírito Santo, caros irmãos. Isto é tudo, é mergulhar neste mistério, caros irmãos, é mergulhar nesta festa do amor da Santíssima Trindade, porque é o amor que nós estamos a celebrar também hoje. É fazer a experiência da imensidão do amor de Deus, que para se relacionar conosco, quis fazer uma família. Nós celebramos a família do Pai. Como Pai, Ele nos criou. Como Filho, nos redimiu. E como Espírito Santo, nos santifica. Deus Pai, caros irmãos, é amor, pois criou-nos a nós e ao mundo. Aqui está o grande amor de Deus. Criou o mundo, criou toda a criação. Esta criação é o reflexo do amor de Deus para conosco. E este amor manifesta-se na forma como Deus toma a iniciativa de vir sempre ao nosso encontro. É Deus que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Em especial o encontro dos filhos pródigos, porque o coração de Deus é um coração misericordioso. Ele caminha conosco. É um Deus próximo, não um Deus distante como os deuses gregos, não. É um Deus próximo, que está no meio de nós. Caros irmãos, a criação é um reflexo do amor de Deus para conosco. Então nós devemos respeitar e amar a criação. Olhai que Deus criou o mundo, a natureza, e nós gostamos tanto dela. Mas cuidar do mundo, da nossa casa comum, é a responsabilidade que o Senhor nos dá. A responsabilidade de todos de nós, que gostamos de viver, mas que temos de cuidar desta nossa casa comum, deste mundo. A Igreja sente a necessidade de cuidar da criação e deve fazer valer essa responsabilidade também para a sociedade no seu todo. Ao fazê-lo, não tem apenas de defender a terra, a água e o ar que pertencem a todos, mas deve, sobretudo, como dizia o Papa, proteger o homem da destruição de si mesmo. Caros irmãos, muito nós temos feito ao longo destes anos contra a poluição. Muita coisa se tem feito, se tem falado, se escreve, se luta, se combate. Mas, infelizmente, continua-se a desrespeitar esta casa comum. Continua-se a falar num aquecimento global. Continua-se a poluir. E vê-se pessoas sem problemas nenhuns que deitam lixo por aí sem qualquer problema. Não se importam. E esquecem-se estão a deitar lixo na sua própria casa, que é um bem. Há gente que, por causa de dinheiro, infelizmente ainda nos tempos de hoje, o dinheiro é capaz de tudo, passa à frente de tudo, e não olham a meios para destruírem a natureza. Está tudo dentro da lei. Pois, dizem. E muitas vezes as coisas são as escondidas.
É preciso proteger este nosso mundo, cuidar deste mundo, não destruir a casa que é comum de cada um de nós. E o Papa Francisco, ainda ontem, chamava a atenção, porque se não cuidarmos desta casa, que é o nosso mundo, quem vai sofrer mais são os fracos, os pobres, os que estão na rua, que são os primeiros a sofrer, os primeiros a apanhar doenças. E nós hoje em dia não olhamos a meios, queremos é produzir. É produzir. O importante é produzir, é ganhar, é lucrar. E depois manipula-se, sejam alimentos e etc. por aí. Não pode ser assim. Precisamos de cuidar da natureza e de nós próprios. É urgente preparar o presente para que o futuro seja risonho para os nossos jovens e para nós também. Caros irmãos, Deus Pai é amor porque envia o seu amado Filho ao mundo. Jesus é este Filho que Deus nos envia. Deus toma um rosto humano, fraterno, próximo de nós através de Jesus. Jesus aproxima os homens de Deus, o humano do divino. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. A cruz, caros irmãos, é o último ato de uma vida vivida de amor, vivida no amor, na doação, na entrega, como foi a vida de Jesus. A cruz é a expressão suprema do amor de Deus pelos homens. Jesus veio ao mundo porque o Pai ama os homens e quer salvá-los. O Pai quer nos salvar. Deus não enviou o seu Filho único ao encontro de homens perfeitos e santos, porque nós não o somos, mas enviou o seu Filho único ao encontro de homens pecadores, egoístas, às vezes autossuficientes, a fim de lhes apresentar uma nova proposta de vida. E foi o amor de Jesus, bem como o Espírito que Jesus deixou, que transformou e transforma estes homens egoístas, orgulhosos, autossuficientes, e os inseriu e insere numa dinâmica de vida nova e plena. Mas ainda há muito caminho. Permanecer no amor significa servir os outros. Servir os outros, estar ao serviço dos outros. Muito se fala no amor. Muito se fala no amor. E muitas palavras se dizem, se escrevem sobre o amor. Mas o Papa Francisco dizia, o amor não são palavras. Porque palavras, todos podem dizê-las. O amor é a ação. É nos teus gestos, é no serviço, aquele que está ao teu lado, que tu mostras que amas aquela pessoa na tua vida. É na confiança, no cuidar dos outros. O amor é o trabalho. O amor vê-se nas obras e não nas palavras. O amor é cuidar das pessoas. Sabem, caros irmãos, há uma parte que todos conhecem de Saint-Exupéry, do livro do Príncipezinho, que eu uso muito nos matrimónios, em que diz isto, Saint-Exupéry, nesse livro. O essencial é invisível aos olhos. É o tempo que tu dedicas à tua rosa, que tornas a tua rosa importante na tua vida. Caros irmãos, é o tempo que eu dedico, o esposo, por exemplo, dedica à sua esposa e a esposa ao seu esposo, que o torna importante na sua vida, que mostra que ama. É o tempo que os pais dedicam aos filhos, que mostram o que eles são importantes para ele, que mostram como eles amam os filhos. É o tempo que os filhos dão aos pais, que mostram que os pais são importantes. É o tempo que nós damos aos avós, aos idosos, que nós mostramos que eles são importantes para nós. O tempo que damos aos imigrantes, aos refugiados, ao trabalho, é aí que eu mostro o quanto eu amo. E é verdade, caros irmãos, vivemos um tempo de corridas. Como é que nós temos vivido este amor? Nós corremos de um lado para o outro. Vejam a dedicação, por exemplo, de uma mãe para uma criança, que muda fraldas, é pequenina, vai mudando fraldas, vai cuidando, e ela chora, o pai segura, a mãe segura. Eles ficam cansados, exaustos, não sabem para que lado os vir. Então, se são gêmeos, ainda é pior. E depois passa para o outro, e passa para o outro, e dizem, há dias, uma mãe chegava comigo e disse assim, padre, eu já não posso ouvir mais a minha filha perguntar, nem faz perguntas e perguntas e perguntas. Eu disse, mas é a mãe? E ela disse, eu amo esta filha, mesmo assim. O amor é isto, é na ação, é agindo. E se querem mostrar aquilo que está ao vosso lado, que vocês o amam, deem tempo a essa pessoa. Amem com gestos,
porque palavras podem ser muito bonitas, mas elas perdem-se no tempo. Caros irmãos, a vida é tão curta e muitas vezes esquecemos de a viver. Procuramos uma vida melhor e queremos uma vida melhor para os filhos, mas esquecemos de viver hoje essa vida. Aproveita e vive hoje a tua família. Vê os teus filhos crescerem. Está perto dos teus pais, porque amanhã poderá ser irremediavelmente tarde. Caros irmãos, Deus Pai é amor, porque o Filho ressuscitado e glorificado derramou sobre os discípulos o Espírito Santo, que é o próprio amor que o liga ao Pai. Este Espírito é aquele que vivifica e orienta a Igreja, aquele que renova em Cristo todas as coisas, que nos faz entender, nas mais diferentes circunstâncias da nossa vida, o sentido das palavras de Jesus. Por isso, caros irmãos, nós temos sempre que olhar para a Santíssima Trindade como uma família, como um verdadeiro amor. Família unida, uno. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. 3 pessoas e um só Deus. E nós fazemos parte desta família. Invoquemos a Santíssima Trindade para que derrame sobre nós o seu amor e nos faça viver na unidade eclesial a sua comunhão divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. E de seu foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho há adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e para a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de seu Filho, nosso Salvador, e na força do Espírito Santo que nos foi dado, dizendo, cheios de confiança: Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, que se estende por todo o universo, para que seja revelação do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Por todos os que, como nós, adoram o Deus único, especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena. Oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Pai Santo, escutai-nos. Por aqueles a quem Deus dá a sabedoria de verem no homem quase um ser divino, para que defendam e promovam sempre a sua dignidade. Oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelas famílias da nossa comunidade, para que a palavra e o pão da vida os façam crescer na unidade. Oremos ao Pai pelo Filho no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pai Santíssimo, que criastes o universo
e por Jesus Cristo, vosso Filho, e Deus conosco, nos enviaste o Espírito da verdade. Ouvi as orações do vosso povo e alegrai-nos com a vossa salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, os dons sobre os quais invocamos o vosso santo nome e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempre eterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, vamos cantar e rezar a oração que Jesus, Ele próprio, nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcance a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, estamos a chegar ao fim da nossa celebração. Eu sei que já passei o tempo que a RTP dá, ou ainda não. Ainda tem mais alguns segundos. De qualquer forma, gostaria apenas de desejar a todos um santo e feliz domingo, não esquecendo que o Pai está sempre próximo de nós. É o sinal da misericórdia e do amor de Deus. E nós, este Pai, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos que ser exemplo, colocando em prática na nossa vida aquilo que Ele nos deixou através de Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo. Um feliz domingo a todos e um obrigado à RTP e também uma paz a todos aqueles que nos acompanham pela RTP. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E deem paz, que o Senhor vos acompanhe.